No Libicon de hoje vamos mostrar os desafios do jornalismo em meio à pandemia. Vamos mostrar os bastidores dos profissionais que se doam diariamente para deixar você bem informado. Há um ano nosso trabalho também mudou. Antes da pandemia a gente usava um microfone, por exemplo, para entrevistar as pessoas, era o mesmo microfone da repórter. Com a pandemia isso tudo mudou. Os podcasts que trazem reflexões e informações em meio à pandemia. A ideia de que você tem um formato que te aproxima das pessoas é uma ideia bem-sucedida, é uma ideia que cabe. E a importância das imagens registradas pelos repórteres fotográficos. Você tem que registrar aquele momento, você tem que ficar calmo, ficar tranquilo e registrar aquele momento. Eu não posso estar no meu filho de risco, eu tenho um procedimento aqui em casa quando eu estou trabalhando. Então, assim, cenas em momentos que fica muito marcado para mim. Muito bom dia para você, o Libicon está só começando. Desde o início da pandemia, a rotina das nossas equipes foi totalmente alterada. As reportagens mudaram de formato e todos os dias o trabalho começa com mais prevenção. Nas ruas, as equipes de reportagem vivem um jornalismo diferente, um pouco mais distante do que o de costume. Há um ano nosso trabalho também mudou. Antes da pandemia a gente usava um microfone, por exemplo, para entrevistar as pessoas, era o mesmo microfone da repórter. Com a pandemia isso tudo mudou. São 2 microfones agora para garantir segurança para quem está colaborando com a gente nas entrevistas e para a nossa equipe também. De manhã cedo, o jornal que traz as primeiras informações do dia no estado ganhou mais tempo. Nas 2h30 do Bom Dia Pará, a cobertura jornalística do que os paraenses precisam saber para se manterem atualizados sobre o coronavírus. No meio de tudo isso, você tinha atualizações da própria ciência, ou seja, a ciência repassando novas orientações quanto ao uso de máscara, quanto ao isolamento social, distanciamento. Então a gente tinha que ter todo um cuidado para que aquela informação não fosse mais desatualizada. E em meio a tantas notícias falsas, a importância da apuração séria, de compromisso com a população. Trabalho para produtores de pauta, estagiários, repórteres e chefes de reportagem. Tudo é feito aqui na redação, essa apuração toda é feita em conjunto com a equipe, né? Os produtores, repórteres, editores, tudo é feito de maneira conjunta para que no final a gente tenha uma apuração de excelência, né? O JL1 também precisou se adaptar à pandemia. Priscila, a gente sabe que o jornalismo comunitário ele é muito presente no JL1, né? Em um ano de pandemia, o que mudou nesse tipo de cobertura? Eu acho que o mais difícil para a gente foi não estar tão perto assim da comunidade. E a gente teve que fazer isso para proteger as nossas equipes, para proteger a comunidade. A gente mudou um pouco o formato no início. Em alguns momentos, os quadros precisaram ser suspensos, porque a gente não conseguia chegar tão perto das pessoas no auge da pandemia. Esse é um momento também muito delicado que a gente está vivendo de novo, um ano depois. Mas a gente teve que se readaptar, a gente pôde contar ainda mais com a comunidade, no sentido deles mandarem imagens para a gente, deles mandarem sonoras, mas ainda assim é um modelo diferente. Mas em meio à luta contra o vírus, amigos, colegas, companheiros de trabalho nos deixaram. De acordo com o Sindicato dos Jornalistas do Pará, 19 jornalistas do estado morreram de Covid. Entre eles, João Carlos Pereira, colunista, professor, e que reunia um conhecimento único quando o assunto era o Círio de Nazaré. Em um ano de pandemia, o trabalho dos jornalistas na redação e nas ruas foi intenso, obrigando em vários momentos os profissionais a colocarem a saúde da família em primeiro lugar. Precisei me isolar do meu filho por quase 2 meses. Foi um momento muito duro que exigiu da gente muito esforço físico e também muito equilíbrio mental, que foi imposto para a gente em um curto espaço de tempo. Os olhos que captam as nossas reportagens também precisaram se inovar. Nossa rotina mudou drasticamente. A gente ia para a comunidade fazer pauta de comunidade e a gente tinha aquele calor humano, né? Tocar nas pessoas, pegar, cumprimentar, chegar mais próximo. Agora a gente precisa ter cuidado e manter distanciamento. Já faz mais de um ano que a produção dos nossos telejornais vem buscando novas formas de atualizar os telespectadores com todos os detalhes sobre prevenção e informações da pandemia.
Por se tratar da maior pandemia do século, da maior crise sanitária que a gente vive, a gente tem um desafio de levar isso de forma diferente, porque é um assunto que está todos os dias. Tentar enxergar a pandemia além do que a gente enxerga todos os dias. E o programa que leva a comunidade no nome precisou abrir espaço para temas relacionados ao coronavírus. O Liberal Comunidade também passou por alterações na rotina de produção, reportagem e edição. A gente tem que fazer um programa para a comunidade, esse está sendo um grande desafio, porque muitos projetos não estão funcionando nesse período, então a gente tem que ter mais criatividade, tem que continuar trazendo outras pautas importantes de serviço e de informação. O trabalho jornalístico na pandemia também trouxe a emoção de cobrir momentos de esperança, com a chegada das vacinas e o começo da vacinação contra a Covid. Eu estou em uma das salas aqui do Hangar Centro de Convenções da Amazônia, onde funciona o hospital de campanha, que trata de pacientes internados com Covid. Logo mais, a gente vai acompanhar o início da vacinação aqui no Pará, ao vivo. A primeira vacinada oficialmente aqui no Pará é uma vacinação simbólica e um dia histórico para todos nós. Então, olha só, nesse momento ela recebe a vacina. Das telas do Pará para o Brasil, o repórter Fabiano Vilela leva as informações do estado pela TV Globo em rede nacional e enfrenta o desafio de cobrir um território de dimensões gigantescas. O Pará é 4 vezes o tamanho do estado de São Paulo, então a gente tem que viajar de barco, de avião, pegar longas horas de estrada, muitas vezes estrada de terra. Então o desafio é esse, de mostrar áreas remotas. Teve alguma imagem, alguma reportagem que te marcou nesse período? Eu posso pontuar 3 situações que foram realmente impactantes, né? A primeira foi na policlínica, na primeira semana de atendimento na policlínica, que as pessoas ainda estavam meio que conhecendo os sintomas da pandemia, ainda estavam com dificuldade de atendimento, então tinha uma fila enorme de pessoas, idosos, sentados no meio-fio, já se sentindo mal. A segunda situação foi quando eu fui até o Instituto Médico Legal e vi aquele caminhão frigorífico que foi colocado numa área anexa, onde havia vários corpos de pessoas que morreram pela Covid. E a terceira impactante também foi no município de Breves. Eu presenciei um enterro, realmente da tristeza das pessoas não poderem velar seus parentes, não poder se aproximar do caixão. Cobrir o Pará é muito difícil por conta das dimensões gigantescas, principalmente quando sai da região metropolitana e a gente precisa mostrar uma situação de lugares que é difícil chegar, demora mais, ou até lugares que a gente não tem afiliada. Não tem repórter, ou produtor, ou cinegrafista, como foi a região do Marajó, que foi muito castigada no pico da pandemia no ano passado, e a gente teve que contar com contato direto dos moradores. Não sai daí que no próximo bloco você vai acompanhar os bastidores da imprensa brasileira na cobertura da pandemia. A gente queria um documentário de vivência mesmo, né? Que a câmera pudesse captar as interações espontâneas e os desafios que estavam sendo vividos por todas as redações, né?